Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar de um assunto que eu já estou querendo falar tem muito tempo, que é inteligência artificial, mais especificamente o Midjourney. Vamos falar sobre a evolução do Midjourney, vamos falar sobre os problemas do Midjourney, vamos falar se dá ou não dá para usar o Midjourney ou inteligências artificiais nas nossas criações de composições para tatuagem. Vou mostrar se eu uso e caso eu use, como que eu uso. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para você não perder nenhum detalhe. Já vou te dar aquela diquinha básica, salve esse vídeo aqui em assistir mais tarde, para você assistir ele mais de uma vez, porque eu tenho certeza que até o final dele vai acrescentar bastante coisa na sua carreira. Se você quiser ajudar o canal a continuar crescendo, não deixa de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like aqui nesse vídeo, um comentário caso você tenha qualquer dúvida e principalmente copiar o link e mandar, compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, de tatuadores, onde você participa. Então, por favor, ajuda o nosso canal aí a continuar crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo. O Midjourney, caso alguém não saiba e caiu de sopetão aqui no vídeo, eu vou dar uma breve introduçãozinha. Basicamente é uma inteligência artificial de texto e imagem, ou seja, você escreve um comando em texto e ela responde gerando para você uma imagem com base no texto em que você escreveu. Basicamente, promete ser uma ferramenta muito útil no auxílio aí à sua criatividade, como foi disruptivo o Pinterest lá no começo. O Midjourney promete ser algo tal e qual foi o Pinterest na altura, só que ainda mais revolucionário, porque você não vai depender do banco de dados de imagens de pessoas que fazem upload ali naquelas pastas, nos pins dela. Você pode criar as suas próprias imagens. Se você imaginar qualquer coisa que não vá contra as políticas da ferramenta, obviamente, e você escrever o seu comando ali, sei lá, um elefante andando de monociclo fazendo malabarismo com uma corda presa entre a Lua e Saturno, é capaz dele gerar essa imagem para você, uma imagem que eu acredito que não existe ainda e que você, através de comandos de texto, pode gerar essa imagem do zero. Mas não só isso, você pode dizer o estilo que você quer que essa imagem tenha, seja um desenho a lápis, desenho a caneta, pintura a óleo, fotorrealista, surreal, com base em algum pintor como Da Vinci, Dali, qualquer outro pintor que você goste, enfim. O Midjourney é uma ferramenta praticamente ilimitada. Primeiro vamos começar falando sobre a evolução do Midjourney, porque a probabilidade de você já ter ouvido falar sobre essa inteligência artificial é enorme. É bem provável que você tenha ouvido falar das dificuldades, dos problemas, que ele gera muita imagem ruim, e eu vou te mostrar a evolução do Midjourney desde a versão 1 até a versão mais recente que está sendo utilizada aqui agora com um retrato do ator que encena, que encarna aquele personagem, que dá vida ao personagem Mr. Bean, é o Rowan Atkinson. E agora você consegue ver ele desde a versão número 1 do Midjourney até a versão 5, que é a mais atualizada. Foi usado o mesmo prompt, ou seja, o mesmo comando de texto para gerar esses diferentes retratos. A única coisa que foi alterada é a versão do Midjourney que foi usada para gerar a imagem do retrato. Então, basicamente, você consegue ver que é uma ferramenta que tem se aprimorado muito. Mas agora eu vou mostrar para vocês outro prompt que mostra a evolução também das versões intermediárias do Midjourney, desde o 1 até o 5.2. E você provavelmente vai ficar impressionado como que o Midjourney evoluiu. E eu não estou falando que foi uma evolução que aconteceu em 10 anos. Não. A primeira imagem que você está vendo foi gerada em fevereiro de 2022, na versão 1. E hoje, cerca de um ano e meio, apenas um ano e meio, olha o quanto essa ferramenta já conseguiu evoluir na última imagem ali na versão 5.2, que foi gerada em junho deste ano. Agora bora comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu gosto e prefiro usar o Midjourney. Estou aqui no site do midjourney.com, logado na minha conta, e eu estou vendo aqui na ferramenta Explore, onde você vai explorar o conteúdo disponível aqui no Midjourney, e eu estou vendo mais especificamente as imagens que eu dei um like, um coração. E para curtir uma imagem, basta você clicar nos 3 pontinhos e colocar ela como favorita aqui com o coraçãozinho. Ela já vem para essa biblioteca aqui, como se fosse uma pastinha que você criou nos seus pins do Pinterest, por exemplo. Você vai ver que tem muita imagem bacana aqui e é basicamente assim que eu gosto de usar
o Midjourney, e eu estou usando aqui a versão paga, e eu acho que essa função aqui que eu estou mostrando para vocês, de navegar no Explore e pesquisar alguma coisa, basicamente só está disponível na versão paga. Apesar de gerar também algumas imagens com o Midjourney, eu antes de escrever meu prompt e gerar eles, eu pesquiso por imagens semelhantes, se já existe alguma coisa semelhante àquilo que eu vou gerar, porque isso vai me dar ideias de novos prompts e isso também já pode me dar imagens que eu vou gostar logo de cara. Por exemplo, olha que bacana essa imagem aqui, eu não usaria ela para tatuagem, mas cara, como uma obra de arte, como algo assim de cunho artístico mesmo, eu achei incrível, muito bacana mesmo o que essa ferramenta gerou aqui. Essa aqui eu já não gostei tanto quanto a outra, mas você consegue ver que ela gera coisas, principalmente aqui no abstrato, misturado com lettering e outras questões muito interessantes. Então vamos supor que, por exemplo, eu estivesse procurando essas imagens tradicionais aqui, ó, de uma ameríndia, né, uma índia norte-americana ali, que tem aquelas cabeças de animais ali em cima, nesse caso aqui um lobo, mas poderia ser também aqui, por exemplo, um urso, ou também aqui um tigre, como você consegue ver nesses exemplos. Antes de escrever o meu próprio prompt, eu pesquiso por essas imagens, porque muitas vezes já vai ter ali alguma imagem com uma resolução muito boa, com alguma coisa muito interessante, e eu venho aqui e salvo o prompt, por exemplo, para eu usar, ou eu venho aqui também e baixo a imagem para usar detalhes dessa imagem, e esse é o começo de como eu uso o Midjourney. Se você baixar um pouquinho mais, você vai ver outros prompts parecidos, outras imagens que foram geradas com prompts parecidos, e você pode sempre ir adicionando essas imagens na sua biblioteca ali, favoritando elas, baixando elas e usando ali no seu HD. Por que eu faço isso? Bom, basicamente eu faço isso porque nas minhas tatuagens eu não simplesmente escrevo a imagem do Midjourney e pego ela como ela vem. Eu vou pegar elementos de várias imagens e criar uma composição única. Eu não gosto de fazer cópia de outros artistas, eu não faço cópia de outros artistas e não gosto de fazer coisas muito parecidas que já estão ali prontas na internet, porque mesmo que eu seja o primeiro a fazer aquela imagem, outra pessoa vai ter muita facilidade de copiar, e eu gosto que os meus clientes tenham um trabalho exclusivo sempre que possível, um trabalho único, que não exista nada igual na face da terra na pele de outra pessoa. Claro que como um tatuador de micro-realismo, eu basicamente gosto ali daquele desafio de você copiar uma imagem ali que tem um pouco de fotografia naquilo, que tem um pouco de realismo naquilo. Então muitas vezes eu vou pegar uma pintura original ali tal e qual é do Leonardo da Vinci ou do Dalí, ou algum elemento dessas pinturas apenas, e isso não me dá tanta liberdade ali de criar, mas o meu desafio tá, claro, em reproduzir, mas enfim, sempre que possível, sempre que eu estou criando uma arte autoral, eu não pego uma imagem pronta e saio usando ela assim do nada. Eu gosto de pegar elementos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa composição de uma índia norte-americana com a cabeça de algum animal, eu poderia, vamos supor que fosse um tigre, esse tigre aqui é o mais legal de todos que eu achei, então eu poderia só usar esse tigre aqui, mas talvez esse rosto não tá muito o rosto de uma índia americana, o cabelo tá liso, escovado e tal, tem joias de ouro, sei lá, acho que os índios não usam isso, talvez algo mais manufaturado ali, né, de couro ou de penas ou outros elementos. Então o que eu faria? Eu pegaria, por exemplo, a cabeça do animal de uma imagem, misturaria com o rosto da Índia de uma outra imagem, vamos supor que essa aqui me agradasse, não é o caso também, mas você está entendendo o que eu quero ilustrar aqui com esse exemplo. E assim eu pego a cabeça de um animal, o rosto de outra mulher, o penacho, o detalhe, a joia de outra mulher, e no final das contas eu acabo gerando ali uma imagem totalmente única que nem mesmo o Midjourney gerou, para ser usado como a tatuagem final para o meu cliente. Mas agora eu falei para vocês que dá para gerar qualquer tipo de imagem, né? Eu vou vir aqui para o meu computador mais uma vez e vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o prompt que eu escrevi e o resultado que eu obtive através disso. Vou voltar aqui para o meu histórico do Midjourney e pesquisando, olha só que bacana, eu fiz uma saga aqui pesquisando uma tatuagem que eu vou fazer para um cliente muito especial aí de Belo Horizonte, e ele pediu um Goku. Eu nunca tatuei anime, vai ser o primeiro, e eu vou mostrar aqui para vocês como eu comecei. Ele queria basicamente aquele Goku instinto superior, instinto supremo, não sei como é que fala. Cara, eu parei no Dragon Ball Z, eu era criança quando eu via isso, fiquei parado no tempo em matéria de Dragon Ball. Então, eu escrevi aqui, ó, você consegue ver. Goku, Ultra Instinct, que é o nome original, né, dessa forma do Goku,
corpo todo, a roupa tipo rasgada e ele com um pouco de machucado e luz dramática. Aí você vai ver que ele me gerou essas imagens aqui, essas duas do canto nem parecem muito Goku, essas outras duas aqui elas estão muito escuras, a luz está dramática demais. Então eu cliquei nesse íconezinho aqui, ó, de um círculo feito por duas setas e ele gerou aleatoriamente de novo o mesmo prompt, mas eu também meio que gostei da imagem 3, achei que ele poderia gerar uma variação interessante e cliquei aqui no V3. Então você vai ver que através do mesmo prompt, ele já foi me gerando uma imagem aqui, no caso dessa 2, por exemplo, ligeiramente menos escura, esse 1 aqui já tá com o cabelo mais Goku, e eu iria fazendo isso que eu falei pra vocês, de pegando peças de um, peças de outro, para ir montando um Goku que não existe na internet, numa pose bacana. Aqui você vai ver a variação da imagem 3, ele pegou aqui então essa terceira imagem, que é aqui, ó, com uma luz azul por trás, o rosto meio para baixo e tal, e ele gerou variações dela aqui, olha. Então, quase todas elas têm uma luz meio azulada por trás. Essas duas aqui tem um fogo laranjado embaixo, essa aqui também, mais ou menos, essa outra aqui não. Mas ele mais ou menos fez versões daquele primeiro Goku. Só que aí eu pensei assim, cara, deixa eu ver aqui se tiver o Shenlong atrás, que é aquele dragão do Goku, né? Então eu comecei a mudar coisas aqui no meu prompt e vou mostrando para vocês bem por cima aqui para o vídeo não ficar muito comprido, como que ele foi gerando aqui. Eu coloquei também no estilo de um ilustrador, tá aqui, ó, Thomas Allen Coppera, não sei como pronunciar, mas coloquei aqui, ó, in the style of Thomas Allen Coppera, que, enfim, um ilustrador, e eu achei que poderia dar uma cara interessante para o Goku. É um pintor que ele não faz mangá, ele não faz coisas nada a ver com o Goku, mas eu achei que poderia pegar ali as paletas de cor dele, o estilo dele, alguma coisa, e poderia incrementar qualquer coisa interessante no Goku. Não foi o caso aqui, então eu segui gerando, vou mostrando aqui para vocês vários prompts diferentes e fui pegando um a um, fui fazendo o upscale. Vamos supor aqui que eu curti nesse caso aqui, ó, você pode ver que eu escolhi o comando U2 e U4. Então tem a primeira imagem que eu não gostei muito, essa aqui é a segunda imagem. Poxa, essa aqui já me parece uma imagem promissora. Então a imagem 2, eu cliquei na opção U2, que significa Upscale 2. Ele vai colocar mais detalhes e como aqui é uma imagem muito pequena, você consegue ver aqui na minha tela, ela é bem pequena mesmo, ele vai gerar uma imagem, um arquivo maior e mais detalhado, com mais informação visual. Eu fiz isso tanto com a imagem número 2, que é essa daqui onde eu estou passando o mouse, quanto com a imagem número 4. E aqui na sequência você vê o Goku da imagem número 2 em Upscale, e aí eu posso clicar com o botão direito e salvar a imagem, né? E também aqui embaixo a imagem número 4 em Upscale. Tá já bem interessante, cara, isso aqui já dá uma tatuagem muito legal. Mas eu não parei por aí, fui gerando várias coisas, importei vários Gokus pro meu iPad. Depois fui pegando referências também do Shenlong, que é o dragão, né? Tanto aqui no Midjourney, quanto também no Pinterest, no Google Imagens e outras coisas. Peguei a cauda de um, o chifre do outro, a curva do corpo do outro, montei uma composição muito bacana. Em breve vocês vão ver no meu feed, então me segue lá no Instagram, que assim que eu chegar em BH, eu vou tatuar esse cliente aí, vamos fazer então um Goku muito da hora, vocês vão ver só. Mas nem tudo são flores nessa ferramenta que é maravilhosa, é uma baita mão na roda. O Midjourney tem vários problemas, várias dificuldades, e você já deve ter visto muitos memes por aí, basicamente sobre as mãos que o Midjourney consegue gerar. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, esses memes eles já são mais antigos e a ferramenta está cada vez melhor. Hoje é até relativamente difícil você gerar um prompt ali onde vai aparecer as mãos e vai ter algum defeito. As mãos elas já estão vindo pelo menos com 5 dedos. Mas eu vou compartilhar aqui na tela com vocês algumas das coisas que eu acredito serem os principais problemas e dificuldades aí para quem vai utilizar o Midjourney. E olhando aqui para minha tela, numa primeira olhada você pode ver essa imagem aqui e achar ela até impressionante, cara, muito bacana, sei lá, vou chutar aqui que esse aqui é o deus Baco, porque ele tá com uma taça de vinho, qualquer coisa, ele tem essa cara mais grega, né, as folhas de louro, enfim, e aqui embaixo ele tem esse colar com folhas de parreira, com umas uvas, mas aquilo que a gente falou, né, da mão, olha aqui, cara, essa mão tem 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 dedos. Uma mão com 7 dedos é muito bizarra. Só que todo mundo para e olha para essa mão e vê um grande problema ali na mão, e é de fato um grande problema. Só que essa imagem toda ela tem vários problemas de anatomia, de simetria, de proporções. Onde, por exemplo, se você olhar logo embaixo da mão dele ali, eu vou tentar dar um zoom aqui, cara, é muito confuso, porque primeiro que o antebraço dele parece uma bisnaga Seven Boys, só que logo embaixo desse antebraço parece que ele ia seguir para uma direção, mas seguiu para outra também, então o cotovelo dele ali, cara, o braço dele como um todo parece uma linguiça, uma salsicha, tá ligado? Tá um bagulho muito estranho. Se você olhar logo ao lado do braço dele e ver aquela parte ali que representa a costela, ali embaixo do peito dele, cara, parece que o cara tem um monte de tumor, tá ligado? Tem um monte de sei lá o que é esse negócio, tá muito estranho, porque nem uma barriga trincada de tanquinho não é assim, e os ossos da costela também não formam essa imagem assim que você tá vendo. Então quando você olha de longe, assim, bate o olho rapidinho, puxa, que imagem da hora! Mas aí você vai vendo os detalhes ali, o desenho da taça, esse braço, como eu falei, tá ridículo, tá muito ruim. A outra mão, apesar de ter 1, 2, 3, 4, apesar de ter o dedão ali tá escondido, né? 5 dedos, como é uma mão, você consegue ver que a anatomia dessa mão, ela tá errada. A anatomia dessa mão não tá boa. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô dando um zoom no meu iPad para ver os detalhes dessa imagem. Então, por mais que tenha a quantidade de dedos certa, e como eu falei, o Midjourney hoje em dia ele tem gerado as mãos, né, um pouco melhor, mas ainda que gere uma mão com 5 dedos, pode ser que ele vai gerar uma mão meio alienígena, assim, sei lá, um negócio meio bizarro, assim, que você olha e vê que não tá certo. Mas, cara, seja sincero aqui, se você fosse desenhar do zero um bagulho desse aqui, quanto tempo que ia levar? Aqui leva alguns segundos para ele te gerar essa imagem. Como eu falei, para mim, na minha opinião, ela não tá pronta para tatuar. Você tem que consertar essas questões de anatomia, de proporção, de simetria, várias questões. Agora vamos olhar essa outra imagem aqui. Nessa outra imagem aqui, eu vou tentar dar um zoom também, você vai olhar ela e numa primeira olhada rápida assim, puxa, que imagem impressionante, cara, que luz dramática, uns contrastes massa, cara, é tudo da hora. Mas aí você olha pra costela dele, igual eu falei, e tem um monte de bolota, uns negócios estranhos pra caramba, e o corpo humano não é assim, cara, não importa o quão malhada uma pessoa seja, o quão trincada ela seja, ela não vai ser assim, a menos que ela injete, né, aqueles anabolizantes que vai empedrando ali embaixo da pele, gerando um negócio muito estranho, mas, cara, tu bate o olho e vê que não é assim. Outra coisa também, logo embaixo do peito dele ali no meio tem um umbigo, cara, um umbigo eu nem sei se estátua tem um umbigo. Essa aqui, aliás, ela tem dois, ela tem um bem aqui onde eu tô passando o mouse, não sei se vai dar pra ver aqui na tela, mas tem outro logo embaixo. E, meu, você tá ligado que o umbigo não é aqui, né, a 4 dedos do peito. Enfim, tá bem bizarro isso, né? Aí você olha pra esse trapézio dele aqui, tem uma mordida aqui. Como eu falei, detalhe besta de consertar. Na hora de tatuar, você segue a linha certinho aqui, né? Esse aqui é detalhe besta. Mas, cara, olha aqui a saboneteira dele, né? Olha aqui essa clavícula dele. Essa daqui tá até legal, olha. Ela vem aqui do peito e vai lá pra trás, né? Vai lá pra cima ali, em direção do ombro, como é mesmo uma clavícula. Agora, cara, olha essa outra aqui. Ela vem do peito e vai pra baixo, ela vai tipo pro sovaco dele. Aí aqui tem um triângulo, um nervo, um negócio. Isso não existe no corpo humano, tá ligado? E por que eu tô falando isso pra vocês? Estou falando e mostrando isso pra vocês porque eu já vi. Cara, é triste porque eu sei que isso vai ficar na pele de uma pessoa pro resto da vida. Mas eu já vi pessoas que pegaram a imagem do Midjourney e fizeram tal e qual o Midjourney gerou, cheia de defeito e erro de anatomia, de proporção. É bizarro, cara. E, meu, se tu quer cobrar um valor top pelo teu trabalho, se dê o trabalho de criar algo e não saia copiando algo pro mesmo que ele gerasse algo perfeito. Coloca a tua personalidade, o teu estilo, coloca alguma coisa tua ali para ter valor, entendeu? Porque só escrever um texto, gerar um prompt, gerar uma imagem, o computador faz bem rapidinho aqui para você. Mas se você quer agregar mais valor pro seu trabalho, pro seu serviço e tal, não sai copiando igual você vê. E eu vou mostrar para vocês pelo menos uma imagem que eu vi aqui que chega a me doer o coração quando eu vejo, porque o cara copiou tal e qual o Midjourney gerou e tem problemas ali. De verdade, assim, eu dei um zoom e printei ela no meu celular sem aparecer o nome do tatuador, porque não quero saber de quem é, enfim. Se você sabe também, nem precisa mandar esse vídeo para ele, porque a intenção aqui não é causar intriga. Porque você olha aqui, você vê que é uma tatuagem
que foi bem feita, é alguém que sabe o que tá fazendo, tá? Parece que tá super bem pigmentada e tal, tá bem executada. Mas, pelo amor de Deus, alguém me diz o que é essa pálpebra, o que é esse negócio aqui no olho da imagem, sei lá, cara, acho que era pra ser Maria aqui, não sei, mas, cara, essa pessoa simplesmente pegou uma imagem que com certeza foi gerada pelo Midjourney ou alguma outra inteligência artificial e, ela copiou tal e qual tava, a pessoa não teve, apesar de ser aparentemente aqui um bom artista, ela não teve um senso crítico de ver que não existe aquilo na pálpebra de uma pessoa. E dá pra ver que não foi um erro. O cara errou, pesou a mão, tentou consertar. Não! Ele fez literalmente o que tava na imagem, com certeza, sabe? E eu já vi imagens assim, não fiz nem questão de printar, desses Zeus e Poseidons aí com 28 quadrados no abdômen, parecendo uma cadela que acabou de dar cria. Então, assim, cara, não sai fazendo exatamente igual tá ali no Midjourney. Enfim, se quer fazer, faz, mas você vai estar só reproduzindo uma imagem com todos os seus erros e talvez alguns possíveis problemas de direitos autorais também. E eu poderia compartilhar com vocês aqui várias e várias imagens com erros de anatomia, erros de composição, erros de proporção, erros mil que o Midjourney ainda gera. Por isso, não é uma ferramenta perfeita, mas é uma baita ferramenta e muitas vezes eles acertam na mosca, assim. Eu só recorto a imagem, mudo detalhes pequenos assim para consertar e deixar ela top, porque tem sido uma ferramenta cada vez melhor em apenas 1 ano e meio de evolução, cara. Você tá vendo, isso é impressionante. Mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou mostrar para vocês aqui um dos últimos problemas e talvez seja o maior, que é a questão de direitos autorais do Midjourney. Não sei se você sabe, mas teve uma polêmica aí com imagens do Papa gerada através do Midjourney. E é uma ferramenta que, apesar de poder ser muito útil aí para o nosso trabalho e também de várias outras pessoas, além de tatuadores, pode ser útil para designers, web designers, para arquitetos, para pintores, para grafiteiro, para qualquer pessoa que trabalha com imagem, que precise de imagem. Essa ferramenta é muito útil, mas ela também pode ser usada para ilustrar uma fake news, por exemplo. Ela também pode ser usada para outros fins, e a imagem do Papa ficou top! Era difícil dizer que aquela imagem do Papa, meio rapper, assim, num suéterzão, não era uma imagem real. E eu vou deixar com vocês algumas imagens de Papa gerada aí pelo Midjourney também, que são imagens fakes, né, mas que, para uma senhora ali, aquela tiazinha do Zap, é bem convincente, tá ligado? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela, é a questão de direito de imagem. E não é a minha área, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas você vê aqui do lado esquerdo uma fotografia de um grande fotógrafo chamado Steve McCurry, que foi fotógrafo muitos anos, talvez ainda seja, da revista National Geographic. E eu, na minha época de fotógrafo, e fui 7 anos fotógrafo profissional, gostava muito do trabalho desse cara aqui. E essa primeira imagem aqui é uma foto icônica e foi capa da revista. Enfim, essa imagem rodou o mundo por causa da profundidade do olhar dessa menina. Eu não lembro exatamente o contexto em que ela tá, mas o contexto da foto em si também é algo marcante. Você vê que as roupas dela ali estão mais ou menos rasgadas, que ela tá com a cara mais ou menos suja. Eu não lembro se era uma condição de trabalho análoga a escravo, se era alguma questão de revolução civil ou qualquer coisa assim, mas é uma imagem que, se eu não me engano, ela tem um contexto também muito interessante, não só o rosto emblemático da menina. E eu estava procurando por imagens com hijab para montar uma tatuagem que eu ia fazer para um cliente que é de origem islâmica, de origem muçulmana, apesar dele não ser praticante na fé. Ele me pediu essa imagem, eu fui procurar no Midjourney por imagens com hijab, só escrevi ali girl hijab, woman hijab, e apareceu essa imagem aqui que você vê. Cara, é tipo quando você faz o trabalho da escola que o cara fala assim, ó, copia, mas não faz igual, tá ligado? Mas você vê da onde que veio, tá ligado? Eu tô te mostrando a imagem original e tô te mostrando que foi gerado pelo Midjourney. Basicamente ele deu um leve tilt no rosto, mudou uma outra questão, parece ser uma mulher, uma criança um pouquinho mais jovem, né? De um lado você tem uma adolescente, do outro lado você tem uma pré-adolescente, talvez. Mudou um pouquinho ali a questão do cabelo e a colorimetria da fotografia, mas, cara, você sabe de onde veio. E o problema é, se você tá pesquisando no Midjourney
e você não conhece a referência, você vai achar que essa imagem dessa menina que foi gerada pelo Midjourney é uma imagem impressionante, uma imagem incrível, e é. Só que essa imagem, no fundo, ela é praticamente uma cópia do trabalho de outra pessoa, e isso tem gerado problemas, porque às vezes eu já vi imagens no Midjourney que pessoas geraram lá de leão, com não sei o que, mais desenhado, assim, mais ornamental e tal. E embaixo tá tudo desfigurado ali, mas você vê que no cantinho ali tinha uma assinatura de alguém. Alguém criou aquela imagem, alguém assinou por aquela imagem. E o software aqui, a inteligência artificial, ele se valeu de uma imagem que estava, talvez, no Instagram de um artista, talvez no perfil, na página, no site de um artista, mas é uma imagem que está indexada aí nos buscadores, então ele conseguiu buscar, fez ali qualquer alteração de filtro, de qualquer coisa, acrescentou ou tirou alguma coisa, mas ainda assim, não é uma área que eu domino e por isso eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que podem haver problemas com direitos autorais no Midjourney. Não acho que uma pessoa que usa única e exclusivamente o Midjourney, principalmente sem dar créditos, pode estar livre de questões processuais aí com relação ao uso e direito de imagem. E se você está por dentro aí do mundo da tatuagem, você sabe que alguns tatuadores já passaram por processos com relação a cópias de tatuagem ou cópias de fotografia, de retratos de outras pessoas sem ter o direito para usar, mas tá aqui uma foto bonita que eu achei no Pinterest, tá aqui uma foto legal que eu achei em outro lugar, a pessoa vai lá e reproduz aquilo, mas por trás daquilo ali tem o pai e a mãe de uma criança, por exemplo, ou tem um fotógrafo, ou tem um designer, ou tem qualquer outro artista aí que vai se sentir injuriado, vai se sentir lesado e ele pode mover uma ação contra você, apesar de não ser tão comum, acontece. Então, eu vou deixar aqui as minhas considerações finais sobre o Midjourney. Será que dá pra gente usar na tatu? Será que é perfeito? Será que ele vai revolucionar o mercado? Será que ele vai mudar o mercado? E antes disso, eu quero convidar você para entrar para o nosso grupo de WhatsApp exclusivo para inscritos no canal. Então, primeiro, clica no botão de se inscrever. Se puder, já aproveita o embalo para deixar aquele like, um comentário, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Depois de inscrito no canal, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar para um dos nossos grupos do WhatsApp. O que eu quero falar para você? Porque lá no nosso grupo, eu já lancei um curso mais completo de microrrealismo que tem no mercado, pelo menos dos que eu conheço, onde tem 2 retratos, além de bônus, vários bônus exclusivos para você ir do zero até uma tatuagem microrrealista muito boa, um nível profissional muito alto. E esse é um dos estilos de tatuagem que mais cresce no mercado atualmente. Já lancei curso sobre edição de fotografia para tatuagem. Eu desconheço se existe outro curso desse, eu desconheço. Mas como eu já falei aqui no vídeo, eu fui fotógrafo profissional por 7 anos. Antes de ser fotógrafo, eu era designer gráfico e eu tenho bastante bagagem com edição de imagens também, com fotografia. Fiz um curso específico de edição de foto para tatuadores, onde eu pego só o que interessa para esse tópico. Eu não vou falar sobre o universo ali da edição, sobre um monte de coisa que dá para fazer de edição e manipulação de imagem. Não, eu falo só focado para os profissionais de tatuagem e sempre que eu pego um curso, sempre que eu lanço um curso, eu lanço ele muito mais barato nos nossos grupos do WhatsApp. E aí, sempre essa primeira turma, que é a minha primeira turma modelo ali, minha turma de lançamento, a gente vai criando junto o conteúdo do curso, eu vou fazendo junto com as pessoas que estão participando ali, enfim. Cara, quem está dentro do grupo do WhatsApp só tem benefício. Então, clica no link da descrição, entra no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Porque eu estou pensando em lançar um curso sobre inteligência artificial para tatuadores. Porque além do Midjourney, tem várias outras que você pode usar e também tem ferramentas de texto, como o ChatGPT, você já deve ter ouvido falar. Ele pode ser muito útil também para tatuagem. Estou pensando em fazer um curso sobre inteligência artificial para tatuadores, colocar todo o conhecimento que eu já tenho e junto com a turma que for iniciar, caso eu abra essa turma, né, as pessoas vão trazendo dúvida, eu vou buscar mais conhecimento e vou fazer um conteúdo único aí, exclusivo, de muito valor agregado. E sempre que eu lanço lá o lançamento semente dentro dos grupos do WhatsApp, é bem mais barato do que o valor que é vendido lá no nosso site depois, porque essa galera que está me dando o crédito
de comprar um curso que não está pronto, que não tem ainda nenhuma aula gravada. Eu vou gravando sob demanda, de acordo com a necessidade das pessoas. Leva às vezes 2 meses, 3 meses para o curso ficar totalmente gravado, para ele ficar concluído. Para essas pessoas que me deram o benefício da confiança, eu dou o benefício de um preço mais barato. Então entra lá para o nosso grupo, que pode ser que em breve vai ser disponibilizado aí para vocês um curso de inteligência artificial focado para tatuadores. Então, bora para as considerações finais aqui do vídeo. E aí, Rafa, você acha que o Midjourney ou as outras ferramentas de texto e imagem dá para usar para tatuagem? Sim, eu acho que dá. Eu não só acho que dá, como eu pago para usar o Midjourney, que dá para usar, se não me engano, ainda dá para usar uma versão gratuita mais limitada, mas eu pago basicamente para eu ter acesso ao banco de imagem deles, para poder seguir outras pessoas, para poder ver prompts, para poder estudar como usar a ferramenta ali dentro dela mesmo. Então eu não só acho que dá para usar, como eu uso, mas eu mostrei para vocês todos os problemas e dificuldades, ou pelo menos os principais problemas e dificuldades, para esse vídeo não ficar muito comprido, que essas ferramentas de inteligência artificial elas oferecem, na minha opinião. Então, para as pessoas que querem ter um trabalho único, exclusivo, cobrar um valor acima do mercado, ter um trabalho mais valorizado, o que eu te recomendo é criar as suas imagens, não apenas gerar elas com inteligência artificial, mas criar as suas imagens únicas e exclusivas para cada cliente, sem nunca repetir. O Midjourney, que eu acho que é principal, e todas as outras ferramentas de inteligência artificial para gerar imagens através de texto são perfeitas? Não, não são. Mostrei para vocês vários defeitos, mas dá para usar sim, dá para tirar muito proveito dela se você souber usar da maneira correta, para principalmente não ter nenhum problema aí com questão de direitos autorais e uso de imagem. Você acha que essa ferramenta ela é disruptiva, ela vai mudar o mercado? Não, não acho. Eu acho que já mudou. E ela já mudou tanto que estão querendo parar, ou estão querendo regulamentar, ou estão querendo fazer com que todas as imagens geradas por inteligência artificial saiam com uma marca d'água, qualquer coisa assim, principalmente por essa questão de direito de imagem, como eu falei para você. Por exemplo, o Papa é uma figura pública, e de repente você gera uma imagem ali do Papa, por exemplo, que é uma figura que, como envolve uma questão de fé, para muitas pessoas pode ser importante, e você gera uma imagem dele ali de caráter duvidoso, por exemplo, né, com outras companhias que não são bem vistas, e cara, as pessoas podem usar a imagem de presidentes, de líderes mundiais, de personalidades, celebridades, simplesmente para propagação de fake news. Isso tem sido um grande problema, já tem sido usado para isso essa ferramenta. Infelizmente a gente pode sofrer de forma impositiva aí dos governos em cima do Midjourney, ou talvez pelo menos por parte de alguns países, com que ela seja proibida, banida ou muito regulamentada, tipo de só gerar imagens mais de desenho, de não gerar imagens tão fotográficas, ou de colocar marcas d'água bem grandes assim na imagem, enfim. É uma possibilidade aí para o futuro, né? A gente não sabe, só o futuro vai dizer. Claro que os criadores não querem nada disso, mas como caindo na mão das pessoas erradas, essa ferramenta pode ter um mau uso, então a gente não sabe aí como é que vai ser. Mas para o vídeo não ficar muito grande, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de entrar para o nosso grupo do WhatsApp, só para inscritos do canal. Também na descrição desse vídeo tem links que ajudam o meu canal a continuar crescendo. Por favor, dá uma olhadinha em todos eles. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até lá.